Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Hoje, a gente tem um material bem rico para explorar. São as letras de 3 álbuns do Daniel Godoy, que estão lá no YouTube, sabe? Os vídeos de Litoral Volume 1, Estética dos Ventos, Litoral Volume 2, Entre o Mato e o Mar, e o Volume 3, Histórias de um Sonho Bom. A gente pegou as transcrições e a ideia aqui é, bom, mergulhar mesmo nesses versos, tentar achar os temas que se repetem, sabe? As imagens mais fortes. O que será que essas canções juntas querem dizer pra gente? É um trabalho assim que logo de cara mostra uma ligação forte com a natureza, né? Com o litoral, mas parece que vai além, tem um lado introspectivo forte. Fiquei bem curiosa para entender essa jornada lírica. Ah, é fascinante, sem dúvida. E o que chama atenção logo de cara, né, é como ele constrói um universo poético muito próprio. Essas letras, elas não são só, digamos, descritivas. Elas vão fundo na relação entre o eu lírico, essa voz poética, né, que não necessariamente o artista em si, Certo. e essa paisagem do litoral que está sempre ali, mas, como você falou, vai além. Toca na passagem do tempo, na busca por sentido e até na força que a palavra e a música podem ter. E o que eu acho bem legal é como alguns temas, algumas imagens, ficam voltando, sabe? Ecoando e se desenvolvendo nos 3 volumes. Tem uma consistência, mas também uma evolução ali. Vamos pegar um desses filos, então, que parece bem marcante, principalmente no volume 1, que é essa ideia da voz, do som, como algo que tem poder, sabe? Que age no mundo. Tem frases tipo: eu projeto minha voz para movimentar o ar, ou para te levar bons sentimentos, e até faça vibrar os sons dos bons sentimentos bons. Isso é recorrente. Uhum. Não é só cantar, é. Quase físico, né? Exatamente, tem uma fisicalidade aí que é impressionante, não é só emitir som, é movimentar o ar, é gerar uma vibração que carrega uma intenção, né? Que carrega bons sentimentos. É uma crença muito clara na capacidade do som de afetar a realidade mesmo, de criar uma atmosfera, conectar as pessoas num nível mais, digamos, energético, vai bem além da simples comunicação. É quase um ato de criação ou de influência no ambiente. E essa ideia da palavra como força criadora, ela se expande no volume 2, é isso? Lembro de algo como soltei a palavra em meu ser para ver o que iria acontecer. Soa quase como um experimento, né? Existencial. Precisamente, é a palavra como um agente de transformação pessoal e, quem sabe, até coletiva. Aquela celebração, viva a palavra, vive em mim, em ti, em nós. Isso reforça muito a ideia da palavra como algo vivo, sabe? Pulsante, compartilhado. E tem aquela menção intrigante, né, ao verbo se movimentar no ar pelo poder da poesia e da tal física. Nossa, a tal física. Sugere uma ponte, assim, entre o poético e o científico, talvez. Uma intuição de que a arte tem um impacto real, sabe? Mensurável, talvez, em níveis que a gente nem entende direito. Aí a canção vira um veículo potente para alcançar um outro tom, para explorar ideias, um livre filosofar e para gerar mudança mesmo, começando pela vibração no ar. Interessante essa conexão, som, palavra e essa tal física poética. E essa voz, essa palavra que movimenta o ar, ela está sempre situada, né? Ligada a um lugar bem específico, o litoral. A paisagem da costa não é só um fundo, ela está em tudo. Totalmente. O litoral é mais que um cenário, é quase um personagem central. Ou talvez um espelho da alma desse eu lírico. Termos como campos do mar, bandas praieiras, ventos do litoral, dunas, areias, não são só descrições geográficas, né? Não, tem um peso ali. Exato. Carrega um peso emocional, simbólico. A alma que é ligeira e corre para os campos do mar, isso mostra uma identificação profunda, um sentimento de pertencimento àquele lugar. O corpo praieiro e a alma faceira que se movem entre as dunas e o mar. Isso reforça essa fusão, né? Do ser com o lugar.
E essa natureza, ela não é passiva, né? Parece que ela ensina, guia. Eu li uma parte que falava: o vento leva para nos ensinar a perceber a natureza e o ser que somos. Parece que tem uma sabedoria ali na paisagem. Sim, a natureza é colocada como uma mestra silenciosa. O vento, as ondas, as marés, tudo isso parece ditar um ritmo, oferecer lições que talvez escapem da palavra falada, né? É um aprendizado pela observação, pela sensação, pela imersão mesmo. E o volume 2, Entre o Mato e o Mar, ele traz uma dinâmica interessante aí. Não fala só da praia, mas dessa interface. Talvez uma tensão entre o ambiente mais selvagem, o mato, e o mar. Como é essa tensão? É tipo um conflito ou um diálogo? Olha, parece um pouco dos dois. Tem uma sugestão de diálogo, de espaços que se complementam, sim. Mas também tem uma crítica ali meio implícita, a forma como a civilização lida com esses espaços. Sabe? A frase "o mato não tem vez". Quando derem vez ao mato, toda a cidade vai cantar, é muito forte. É mesmo. Ela lamenta essa supressão do natural, né? Em favor do urbano, do domesticado. Mas ao mesmo tempo aponta para uma possibilidade de harmonia, uma promessa de que reintegrar o mato traria uma vida nova para a cidade. É uma visão ecológica, social, que está ali tecida sutilmente na paisagem da letra. Entendi. E a força dessa conexão vem muito dos detalhes sensoriais, né? As pequenas toninhas cortando a marola, o som do sabiá, são essas imagens concretas que ancoram a experiência, deixam tudo palpável para quem está ouvindo. Essa ideia da natureza como professora e essa tensão mato e mar me faz pensar essa imersão toda na paisagem, parece que leva para uma jornada interior, né? Uma busca por autoconhecimento. As letras falam muito em tentar entender o que há em você, perceber o ser que somos, buscar encontrar, construir. É como se olhar para fora levasse inevitavelmente a olhar para dentro. Exato. É uma via de mão dupla o tempo todo. A observação atenta do mundo lá fora funciona como um gatilho para a reflexão aqui dentro. Não é uma filosofia abstrata, sabe, de ficar pensando na cadeira. É uma filosofia que nasce da experiência direta, do contato com o natural. Aquele ato simples, né, de parar para perceber as conchas na beira da praia. Vira uma meditação sobre o tempo, sobre a beleza que passa rápido, sobre os ciclos da vida. E as tais lições que vêm do vento. Elas são valorizadas justamente por comunicar aquilo que a palavra não conseguiu dizer. Isso aponta para a importância do silêncio, da intuição, da percepção que vai além do racional, né? E como isso conversa com o mundo moderno, que também aparece nas letras. Tem aquela menção a tempos tão modernos, tão libertos, tão sonho, tão reais. Como essa modernidade entra nesse diálogo com a busca interior e a sabedoria da natureza. Aí tem um ponto de tensão bem interessante. A modernidade é reconhecida, sim, com suas liberdades, suas realidades complexas. Tão sonho, tão reais é ótimo isso, mas ao mesmo tempo parece ter um questionamento sobre os excessos, talvez a superficialidade dela. Tipo, a crítica à mídia? Exatamente. No volume 2, Cordilli diz: "O que eu ouço na TV virou ilusão e engano, preciso aprender a discernir." Isso é um exemplo claro. Sugere uma necessidade de filtro, sabe? De desenvolver um discernimento interno para conseguir navegar nesse fluxo todo de informação, de estímulo do mundo de hoje. E a busca pela paz, nesse contexto todo, ela não é para fora. Não é para a conquista material, para o reconhecimento externo. É para dentro. A constatação de que a paz que o mundo corre atrás está bem aqui, bem aí em você, está em nós. Isso é central. É um chamado para introspecção como fonte de equilíbrio no meio da agitação moderna. Isso me faz pensar. Essa filosofia que vem da vivência, essa paz interna, tem alguma ligação com algo mais espiritual, que também parece estar presente? Tem umas referências a Espírito que nos fez, bênçãos e a graça do divino, invocações a espíritos do tempo, espíritos dos ventos. Como essa espiritualidade se encaixa nisso tudo? Olha, eu acho que ela se encaixa de uma forma muito orgânica. Não parece ser uma coisa dogmática, sabe? Institucionalizada.
mas algo que brota da própria conexão com a vida, com a natureza e talvez com uma ancestralidade. Ancestralidade? É, as invocações aos espíritos do tempo e dos ventos dá para ler como um respeito pelas forças naturais, quase animista. As referências a Senhor dono da casa e Senhora dona da casa e almas de nossa terra sugerem um elo com tradições, saberes antigos, um respeito pelos mais velhos, pelas energias do lugar. Ao mesmo tempo, menções como Espírito que nos fez e bênçãos e a graça do divino apontam para uma fé mais ampla, né? Uma confiança de que existe algo maior, uma força criadora, o que ordena as coisas. E essa espiritualidade, ela parece alimentar uma corrente forte de esperança, de resiliência, mesmo quando aparecem as dificuldades, tipo tiranos deste mundo, ou viver tão armado. Como essa esperança se manifesta? É algo passivo, tipo vamos esperar, ou é mais ativa? Definitivamente ativa. Essa dimensão espiritual parece ser a fonte de uma força interna que permite não só sonhar com outros tempos hão de vir, com um outro mundo possível, mas também agir para restaurar a coragem, o som, a verdade e a fé. A ideia de superação está presente ali. Entendi. É uma esperança que reconhece os problemas, os tiranos, o choque cultural, a violência que está implícita no viver tão armado, mas não se deixa paralisar por eles, sabe? E aqui, a arte, a música, a poesia ganham um papel fundamental. Como assim? A arte aparece como uma ferramenta de enfrentamento, mas um enfrentamento não violento. A frase "meu combate eu combato com canções, cores e flores na imaginação" é muito simbólica disso. Nossa, que bonito isso. É, né? É uma forma de resistência que aposta na beleza, na criatividade, na transformação pela sensibilidade, pela imaginação, e não pela força bruta. O tal sonho bom do volume 3 talvez seja exatamente isso, a visão de um futuro construído sobre esses valores, uma utopia pessoal e talvez coletiva, que se alimenta dessa conexão profunda com a natureza, com a espiritualidade e com o poder transformador da arte. É uma esperança que se constrói ativamente, sabe? Verso a verso, canção a canção. Olhando para esses 3 volumes como um todo, então, Estética dos Ventos, Entre o Mato e o Mar, Histórias de um Sonho Bom, parece que tem uma progressão aí, né? Começa com essa percepção sensorial, o poder do som, aí aprofunda na relação com a paisagem, a tensão entre natureza e civilização e culmina nessa busca por um sonho bom, essa utopia que vem da esperança, da resistência poética. Faz sentido ver assim? Sim, faz total sentido. É uma leitura possível e bem coerente. Parece ter uma linha narrativa por baixo, né? Que segue essa trajetória mesmo, da percepção estética e energética lá no começo. Os ventos, o som, passando pelo enraizamento no lugar e seus dilemas, o mato, o mar, a cidade, até chegar numa formulação mais clara de um projeto de vida, de um ideal a ser buscado, o sonho bom. Mas claro, os temas se misturam em todos os volumes, né? A natureza está lá desde o começo, a esperança também. O que talvez mude seja o foco ou a forma como esses elementos se articulam em cada etapa dessa jornada lírica. O sonho bom do volume 3 parece ser o resultado dessa longa meditação sobre a voz, a paisagem e a busca interior que os volumes anteriores vão desenvolvendo. Entendi. Então, se a gente fosse resumir a essência dessa exploração lírica do Daniel Godoy, o que realmente fica? Qual seria o convite principal dessas canções para quem ouve? Eu diria que o convite principal é para uma escuta mais atenta, mais profunda. Uma escuta que não fique só na melodia, no ritmo, mas que entre nas camadas de sentido das palavras. Mas não só isso, sabe? É um convite para escutar o mundo ao redor com essa mesma atenção. O vento que leva para nos ensinar, o mar, o mato, o silêncio que existe entre os sons. E talvez o mais importante, um convite para escutar a própria voz interior. Aquele lugar onde a tal paz que o mundo corre atrás talvez possa ser encontrada. Então é quase um chamado para a gente reencontrar poesia no dia a dia, na nossa relação com o ambiente, com a gente mesmo, e talvez usar a nossa própria expressão, seja ela qual for, como essa ferramenta para
para movimentar o ar, para espalhar bons sentimentos. É por aí. Exatamente, é por aí. As letras exploram de forma muito rica essa dança constante entre o mundo físico, palpável, o ar, a água, a areia, o corpo que sente o vento, o sol, e o mundo intangível dos sentimentos, das ideias, do espírito, do tempo que passa, da memória que fica. É como se o Godoy lembrasse a gente que essas duas dimensões não estão separadas, né? Elas estão em constante interação, se moldando o tempo todo. Uma coisa afeta a outra. Isso. O tangível afeta o intangível e vice-versa. A paisagem lá fora molda a paisagem aqui dentro. E a nossa intenção, a nossa palavra, pode sim movimentar o ar e influenciar a realidade externa. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante para levar, né? Sem dúvida. Leva a gente a pensar. Na nossa própria vida, onde é que esses mundos, o concreto e o sutil, o de fora e o de dentro, se encontram? Como o ambiente onde a gente vive, seja o litoral, a cidade, o campo, como ele influencia nossos pensamentos, sentimentos, ações. E, do outro lado, como a nossa voz interior, nossas intenções, nossos próprios sonhos bons, como eles podem realmente gerar ondas, movimentar o ar ao nosso redor. E, quem sabe, ajudar a construir aquele outro mundo possível que as canções do Godoy parecem buscar. Fica essa pergunta ecoando, né? Como o som do mar depois que a onda vai embora.